Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje Fluminense e Grêmio, válido aí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo ocorrerá às 4 horas da tarde no Maracanã, isso mesmo, mais um confronto aí na nossa casa, dando sequência aí. E mano, obviamente estarei no estádio, estarei presente, vai ter promoção de ingressos a partir de R$5 na Leste e saindo por 40 na Sul, que é onde eu estarei. Estarei ali na Sul B Superior, onde costuma ficar a torcida organizada. Esse público promete ser um pouquinho melhor do que o que foi quinta-feira. Isso se dá realmente ao fato de que quinta-feira estava chovendo bastante, todas as desavenças ali com Oswaldo de Oliveira, com a questão de não estar tão confiante assim com o elenco. Eu acho que depois desse empate ali, aquele jogo provou pra gente que sim, era possível vencer. E agora, sem o Oswaldo pra estar impedindo isso, pra estar fazendo as escolhas erradas, com certeza eu acho que a gente terá mais chance ainda. A gente terá aí o Marcão como o técnico interino na partida de hoje. O Fluminense ainda não fechou nenhum contrato com outro técnico, ainda estão ali especulando alguns nomes, tentaram alguns também, mas isso eu trago para vocês mais informações aí no próximo pré-jogo. Eu acho que por aqui eu vou estar trazendo aí informações muito vagas, ainda não tem nada certo, então é melhor não ficar falando muito sobre isso, é melhor só esperar. O importante hoje é focar no jogo mesmo. Vamos estar falando aí de Fluminense e Grêmio, vamos estar falando de Marcão, vamos estar falando aí do que talvez será a escalação de hoje. E mano, deixa técnico pra depois, vamos primeiro pra cima desse jogo, porque a gente precisa ir muito desses 3 pontos, cara. É muito bom a gente já tá pensando isso estando fora da zona de rebaixamento. A gente vendo isso sabe que a gente depende só de nós mesmos pra estar continuando fora dela. Quando a gente tá mal e a gente depende aí de outros resultados pra ainda assim tá conseguindo passar, é muito mais complicado do que a situação real que o Fluminense tá passando. O Fluminense no momento, como eu já disse, só depende de si mesmo. A gente vencendo não tem por que ficar com medo de nada, até porque vamos ficar acima dos outros clubes. Depois desse jogo a gente vai pegar um clássico aí contra o Botafogo lá no Newton Santos e após um confronto direto com o Cruzeiro. Com certeza eu acho que esses 2 jogos vão ser mais difíceis, isso porque o Grêmio hoje vai com o time reserva. Se fosse o Grêmio titular, com certeza a gente estaria com o pé bem atrás quanto a esse jogo, tendo em vista que eles estão aplicando aí muitas goleadas uma atrás da outra, estão numa fase muito boa, mas como é o time reserva, a gente vê que o Fluminense tem uma certa chance a mais, até por conta das coisas que eu falei. Estão mais tranquilos porque estão fora da zona de rebaixamento, dependem de si mesmo para estar continuando fora dela, e as desavenças com o técnico finalmente acabaram. A passagem do Oswaldo foi bem curta, mas foi algo que deixou um grande sentimento ali amargo no meio, seja o fato da torcida, seja o fato dos jogadores. Ninguém estava satisfeito com isso, nenhum dos lados, e eu acho que ele ter saído realmente vai dar um gás pro jogo de hoje. Cara, a escalação de hoje vai ser uma certa incógnita, vou ser bem sincero pra vocês, cara. Como é o Marcão, a gente sabe que vai ter uma visão completamente diferente. O Marcão tem um conhecimento aí de cada jogador, tem um conhecimento dentro do clube muito maior do que os técnicos que estão chegando. O Diniz ainda tinha um certo conhecimento, até porque estava desde o início do ano, já estava ali um bom tempo de trabalho. O Marcão, então, tá mais ainda, rapaziada. O cara vive Fluminense faz de muito tempo e viu muito dos moleques da base que agora estão no profissional desde pequenininho. Então eu digo que é uma incógnita justamente por isso. Ele pode acabar optando aí por algum jogador de base, ele pode acabar optando aí por outros jogadores em determinadas funções que não estavam sendo acionados, e um deles eu já começo falando que é o Igor Julião. O Igor Julião veio a ser titular ainda na era do Diniz, né, quando o Diniz ainda estava treinando o time, e isso se dava ao fato das excessivas atuações ruins de Gilberto. Desde que ele voltou da lesão, não é o mesmo Gilberto. Antigamente a gente reclamava um pouco da marcação dele, mas ao mesmo tempo ele dava um combate muito legal lá em cima, roubando bolas e até dando passe para gol, inclusive fazendo gols. No time do Abel, por exemplo, ele chegava a ser um lateral goleador, fez eu acho que 4 gols aí no campeonato, algo que é bem grande para um lateral, e ele nem jogou o campeonato inteiro. Mas quando essa formação foi mudada, porque com o Abel ele meio que jogava de ala, né, ainda tinha os 3 zagueiros ali atrás, o que já dava uma boa defesa para ele. Aí depois teve a lesão dele e quando ele voltou já era outra função, não eram mais 3 zagueiros, eram apenas 2, então ele tinha que marcar muito mais do que ele marcava antes. E a partir disso a gente viu o verdadeiro Gilberto, o cara que agora não está marcando e não está atacando. Eu não acho que esse seja o jogo dele de fato, eu só acho que ele está numa fase ruim, mas ele também tem que entender que já que está na fase ruim, é melhor que ele fique no banco.
tanto ele quanto o técnico, né? Até porque a culpa não chega a ser dele. A culpa era muito mais do Osvaldo, que ficava colocando ele pra jogar sabendo que ele tava mal, do que ele de fato. Porque eu não vi o Gilberto fazendo isso de sacanagem. Eu não vi o Gilberto, tipo, errando de propósito. O Gilberto apenas tá numa má fase, não tava conseguindo fazer as coisas, tava se esforçando e não tava dando certo. Quando isso acontece, obviamente, vai pro banco de reserva, tenta outra peça. E o Igor Julião, nesse tempo aí que foi acionado desde o Diniz, tava tendo boas atuações. Não tava tendo atuações estrondosas, uma ou outra aí ele foi bem, eu acho que em 2 jogos assim, eu diria que ele foi um pouco acima da média, mas as outras ele foi ali, ó, tranquilo na média. Mas é melhor um jogador na média do que um jogador falhando o tempo inteiro, cara. E o Gilberto não tava falhando, dando pênalti pra equipe adversária, tava falhando em marcação. No último jogo contra o Santos, bota a culpa toda em cima dele. Ali o Soteldo, antes de começar o jogo, todos os torcedores e todo mundo que entendia o mínimo de futebol sabia que aquilo ali aconteceria. Sabia que seria muito difícil o Gilberto estar marcando o Soteldo e provavelmente seria o lado mais forte do Santos. E não deu outra. Literalmente, uma jogada do Soteldo que ele partiu pra cima do Gilberto, ele acabou levando. E o Gilberto combateu completamente mal ali e é isso, tá ligado? Porra, tava na cara que isso ia acontecer. Agora, por que eu tô falando tudo isso de Gilberto e tal? Porque com a volta do Marcão, eu acredito que ele vai estar voltando aí com o Igor Julião no lateral direita. Pelo menos é o que eu tava vendo aí de alguns jornalistas que estavam apurando ali o treino do Fluminense. Na zaga, cara, provavelmente a gente vai ter o Yuri improvisado. Isso porque o Digão e o Frazan foram expulsos. Basicamente o mesmo filme que a gente viu contra o Vasco da Gama, né? O Digão é expulso, entra o Frazan é expulso também. Já é a segunda vez que acontece no ano. E uma parada legal que eu queria falar pra vocês, não é legal, né? Mas uma curiosidade, assim, é que o Fluminense é um dos clubes que mais levou cartão esse ano, cara. Seja vermelho, seja amarelo. Fluminense esse ano, meu Deus, cara. Não sei o que tá acontecendo. Principalmente a nossa defesa. Além de ir mal, o tempo inteiro tá sofrendo aí essas punições. Na lateral esquerda, provavelmente teremos Caio Henrique. No meio campo já é outra incógnita. Não sei o que o Marcão vai estar resolvendo por ali. Não sei se ele vai continuar com a questão dos 2 volantes, se ele vai tentar colocar apenas um volante. Isso porque o Yuri, que é um volante que estava sendo titular nessa formação com 2 volantes, vai estar na zaga. Ou seja, ele vai ter que puxar o Ayrton, vai ter que puxar o Caio, outro jogador ali pro meio campo. Não sei se ele vai estar fazendo isso. No jogo contra o Corinthians, a gente viu que o jogador que ele acionou foi o Caio, ali pro meio campo. Então, mano, é o que eu tô falando. Eu acho que ele vai estar optando aí por peças da base, que ele já tá mais acostumado. Igor Julião, um jogador da base também. E no ataque, também não sei, rapaziada. O João Pedro, acredito que seja o cara ali que não terá uma substituição, mas quanto a Johnny Gonzalez, Nenê, eu não faço ideia de quem ele vai estar optando, não faço ideia de se vai ser 4-3-3 ou se vai ser 4-4-2. A gente dando uma olhada aqui na tabela, nota que mesmo o Fluminense vencendo e o Fortaleza, que é o time que tá acima, perca o jogo, a gente não vai conseguir aí tá passando nenhuma colocação. Isso porque o Fortaleza tem um saldo de gol melhor e o Fluminense vencendo vai ficar com o mesmo número de vitórias dele. Já iria melhorar bastante se a gente empatasse essa pontuação, porque os outros times que estão acima do Fortaleza poderiam perder também, o que já deixaria a gente mais próximo ainda de vencer uma próxima partida e já ficar ali perto dos 10. E foi o que eu falei pra vocês, rapaziada. Basicamente a gente depende mais de nós mesmos do que de qualquer outra coisa. Isso chega a ser ruim, né? Pensando um pouco, mas poderia ser pior. Então, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um pré-jogo. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixa aquele like pra poder apoiar. Amanhã de manhã já vai ter um vlog aí no canal sobre o jogo. E é isso. É nóis, tamo junto. A gente se vê no Maracanã. Valeu.